A destinação do imposto de renda aos fundos sociais pode ser feita até o dia 28 de dezembro. Muita gente ainda desconhece como a destinação pode ser feita e o quanto ela ajuda entidades carentes nas cidades da macro-região. Ribeirão Preto, por exemplo, tem potencial para arrecadar aproximadamente 33 milhões de reais, mas em 2017 arrecadou pouco mais de 3 milhões, valor considerado muito baixo. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está a presidente do CMDCA, Silvia Balbino. Em Araraquara, o presidente do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente, Alexandre Machado. Em Sertãozinho, a vice-presidente do CMDCA, Marília da Silva Rocha. Em Franca, o auditor fiscal da Receita Federal, Flávio Paulo de Faria. Vamos agora a Ribeirão Preto para conversar com a Silvia Balbino. Silvia, não parece que é difícil a gente dar uma parte daquilo que nós pagaríamos como imposto de renda para a cidade de Ribeirão Preto. Qual que é a orientação que você dá para quem pode dar esse dinheiro? Boa tarde a você. Boa tarde a todos. É muito fácil fazer a sua destinação, né? Você pode, primeiro, se você quiser, se tiver um contador, né, você pode acessar o seu contador, que ele tem todas as orientações. Mas também é muito simples, basta você entrar no site da prefeitura, no link do CMDCA, que você tem lá todas as instruções para fazer a guia. É muito fácil, né? E é só preencher com seus dados, informar seu CPF, e você pode ter duas maneiras de fazer a sua destinação. Você pode destinar direto ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou escolher uma entidade da sua preferência que está lá registrada no Conselho. E a gente tem, não digo facilidade, mas a gente tem a oportunidade de deixar mais ou menos quanto para Ribeirão Preto? Então, como nós já ouvimos aqui, Ribeirão Preto tem potencialmente em torno de 30 milhões para ser deixado aqui na nossa cidade. E nos últimos 3 anos, pouco menos de 10% foi arrecadado. Então, o que a sociedade ribeirão-pretana precisa se conscientizar é isso, que é tributo federal, que pode ficar na nossa cidade, que está sendo destinado direto a Brasília e que a gente tem uma lei, né, que nos regulamenta, que nos permite fazer essa destinação. Então, é tributo, já que nós temos que pagar, que já está lá para ser recolhido e que a gente pode deixar aqui e fazer com que isso seja destinado diretamente para as nossas entidades que atendem as crianças de Ribeirão Preto. Eu vou agora até Araraquara, presidente do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente, Alexandre Machado. Alexandre, na sua cidade, você acha que as pessoas estão atentas à possibilidade de deixar o dinheirinho do imposto de renda aí? Boa tarde, Roberto. Sim, aqui na nossa cidade nós estamos fazendo várias campanhas, fizemos parcerias com a Associação dos Contabilistas e Empresários e hoje, nesse exato momento, nós já ampliamos o número de contribuintes em 30% com relação ao ano passado e já superamos mais de 100% em relação ao mesmo período de destinação do ano passado. Mas temos muito mais ainda a buscar. Você ter uma ideia, aqui na cidade nós temos um potencial de 8 milhões de captação. Ano passado conseguimos 1,3 milhão e no estado de São Paulo é 1 bilhão de reais que poderiam ficar nas cidades, movimentando a economia do empreendedorismo social. Essa destinação, ela nem sempre atinge assim um volume grande, né? O que falta? Informação, falta confiança das pessoas. Qual é o trabalho que pode ser para aumentar essa destinação? Os dois grandes pontos que nós analisamos, primeiro é a falta de informação do próprio contribuinte. E o segundo, vem um paradigma que nós temos que quebrar, que muitos acreditam que fazendo a destinação cai na malha fina. Mas isso é completamente fake news, é mentira. Porque, segundo dados da Receita Federal, menos de 2% de todas as destinações do Brasil é que cai na malha fina. Então, as pessoas têm medo de destinar ou pelo fato de entrarem na malha fina, o que é uma grande mentira, ou
pela falta de informação mesmo da sociedade. Que coisa, hein? Tem fake news nisso também, é? Sim, sim, em todo lado. Isso daí já foi divulgado. Por isso que nós atuamos muito com os contadores da cidade e com os empresários para desmistificar esse posicionamento aí. Essa coisa é maluca para todo quanto é lado. Deixa eu ir a Sertãozinho agora, vice-presidente do CMDCA, Marília da Silva Rosa. Marília, na sua cidade a destinação está interessante, não está? Precisa de um pouco mais de conversa, um pouco mais de informação? Boa tarde a você. Boa tarde a todos. Bom, aqui em Sertãozinho, ele tem um potencial de arrecadação de aproximadamente 3 milhões. Porém, no ano de 2018, tivemos próximo de um pouco mais de 300 mil só. Então ainda falta bastante destinação aí da população aqui para Sertãozinho. Tem potencial para arrecadar muito mais. O potencial que você se refere seria um bocado maior mesmo? 50%, 60%? Ou o pessoal também aí vai meio devagar? A gente acredita também que aqui em Sertãozinho, como já mencionado em outra cidade, falta um pouco de conscientização, de informação da própria população de que pode ser feita essa destinação e que o dinheiro fique aqui nas instituições que prestam serviços a crianças e adolescentes aqui do município de Sertãozinho. Falta uma conscientização, então, de todo mundo, de toda a população, dos contadores, dos empresários, de que esse dinheiro pode ficar aqui no município para atender esse público que é tão importante para a gente, né? Perfeitamente. Boa Franca agora, auditor fiscal da Receita Federal, Flávio Paulo de Faria. Flávio, a Receita Federal, ela tem interesse em segurar a grana do imposto de renda que a gente vai pagar? Tem interesse disso daí, em segurar aqui na região? Como é que isso pode aumentar? Como isso pode ser debatido? Boa tarde a todos. De fato, a Receita Federal, ela trabalha inclusive num programa de educação fiscal de levar essa informação para toda a sociedade. É uma destinação de imposto de renda, é claro, é uma possibilidade do contribuinte, ao invés de mandar o dinheiro para Brasília, deixar em seus municípios, onde através do Conselho da Criança e Adolescente, das entidades que trabalham com esse público, esse dinheiro pode ser aplicado de uma forma mais objetiva, sujeito a um controle melhor pela própria sociedade. Então a Receita Federal, nesse caso, ela trabalha muito e é uma das parceiras dos Conselhos da Criança e Adolescente na divulgação desse incentivo fiscal. E qual o trabalho que a Receita poderia fazer para derrubar barreiras, tabus, quanto a essa maneira de ajudar assistencialmente as pessoas? Na verdade, a Receita Federal ela trabalha exatamente divulgando que é um benefício, que é previsto em lei. A questão de cair em malha fiscal realmente é um tabu que as pessoas utilizavam no passado. Aqui em Franca, por exemplo, ninguém que faz a destinação através do site que é utilizado pelo Conselho, que é o site www.seufuturo.org.br, ninguém que faz a destinação cai em malha fiscal. Isso já tem mais de 8 anos, aí ninguém caiu em malha fiscal quando faz a destinação de forma correta. O que a gente percebe da dificuldade é que as pessoas têm que antecipar esse pagamento, essa destinação. Agora parte em dezembro, né, até 3% em dezembro, e pode até também fazer destinação na própria declaração no ano que vem, mais 3% na declaração de imposto de renda de 2019. O que a gente verifica, a dificuldade é essa, a pessoa ter que pagar para depois reaver esse dinheiro. Porque tanto o contribuinte que faz a declaração no modelo completo, que tem direito à restituição e imposto a pagar, qualquer um dos dois pode fazer a destinação. Eu volto a Ribeirão Preto, o presidente do CMDCA, Silvia Balbino. Silvia, para a gente entender, a gente tem em Ribeirão Preto várias entidades que prestam um trabalho social muito importante, um trabalho social que vai além daquilo que deveriam prestar o município, o estado, a federação. Agora, o que falta é as pessoas terem consciência desse trabalho e entender que fazer essa destinação é muito importante. Como que vocês dessas associações todas podem conversar diretamente com as pessoas para que façam essa destinação?
Então, como os nossos colegas aí estavam falando, né, dos conselhos, aqui também em Ribeirão a gente faz campanha entre os empresários, com os contadores, a gente tem uma grande parceria com o pessoal da área da contabilidade, o sindicato, as associações de contadores, e nós estamos nos empenhando em convencer e sensibilizar o contribuinte que ele pode fazer essa destinação. Aqui em Ribeirão Preto nós temos 104 entidades registradas, ativas, recebendo os recursos que são destinados para o Conselho. E que se nós tivéssemos uma arrecadação maior, a gente poderia atender muito mais. Né? Nós, nos últimos anos, em média, a gente tem atendido somente 50% das entidades, porque a gente não tem recursos o suficiente para pagar todos os projetos. Então, essa é a nossa grande campanha, né, de todos os conselhos dos municípios brasileiros, é que o contribuinte faça a sua destinação, procure entender, né, com seu contador e descobrir, aí é fácil, e acessando, os conselhos estão aí em todas as cidades para atender os cidadãos, e para que ele veja o trabalho de todo esse dinheiro que está entrando para o fundo, repercutindo na nossa cidade, né? As nossas entidades estão aí, podem ser fiscalizadas, né? Você pode escolher a entidade que você quer fazer a sua sensibilização, e isso melhora a qualidade de vida, né? Nós podemos construir uma cidade, um país melhor, quando a gente cuidar melhor das nossas crianças. Agora, 104 associações para cuidar de pessoas carentes, crianças carentes, é um número excessivo, não? Não estou muito pobre? Então, isso são entidades que estão registradas no Conselho. A gente sabe, na verdade, nós temos 144 entidades registradas e 104 ativas. Nós sabemos que Ribeirão Preto tem muito mais, mas nem todas são registradas, né? Nem todas estão registradas no Conselho para receber esses recursos. Porque os fundos, né, da criança e do adolescente é uma das opções, né, uma das fontes de recurso que essas entidades têm. Né? Existem, como aí a gente viu, a Nota Fiscal Paulista e outros recursos federais que também ajudam a manutenção dessas entidades. Então, o CMDCA, esses fundos, é apenas uma das opções de recursos. E muitas vezes as entidades não conseguem, né, se inscrever por algum motivo burocrático, enfim. Mas o Conselho está aí para atender todas as nossas instituições. Mas, infelizmente, os recursos não são suficientes para atender todos os projetos que o Conselho recebe. Eu vou agora até Araraquara. Presidente do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente, Alexandre Machado. Alexandre, você tem mais ou menos a noção de quantas associações estão na dependência desse dinheiro que possa vir da doação do imposto de renda ou da restituição do imposto de renda? Roberto, aqui na nossa cidade nós temos 20 projetos aprovados pela plenária do Conselho, gera em torno de 6 milhões de reais todos os projetos. O maior custo das instituições é na folha de pagamento, que representa 70%, e o custo médio, o investimento médio para atender uma criança no contraturno seria em torno de R$ 450. Então nós acreditamos muito na prevenção. Se você pegar um adolescente na Fundação Casa, o custo é de R$ 10.300. Então, você pode trabalhar mensalmente com o contraturno, com essas 20 instituições e poder gerar uma qualidade e oportunidade melhor para essas crianças e adolescentes. Essa destinação, ela atinge quais instituições? Uma que precisa mais, a outra que precisa... Como que é feita essa divisão? Sim, o que acontece? As próprias instituições fazem a sensibilização dentro das empresas e dos contribuintes, né? Dos contribuintes pessoas físicas e jurídicas. Então, há essa destinação. A segmentação aqui, nós temos instituições no contraturno, que a criança, o adolescente vai para a escola de manhã e entra para a instituição à tarde. Nós temos instituições especiais, né? Que fazem tratamentos como autismo, síndrome de Down,
Down. E nós temos também abrigos, né, que ficam as crianças em período integral. Então, cada uma coloca o seu projeto, define quanto aproximadamente desejam fazer essa captação. Já vai direcionado, alguns valores já são direcionados, sensibilizados pelos próprios contribuintes, e outros nós fazemos um rateio de divisão igual para todas as instituições até atingir o valor do projeto. Vou Sertãozinho agora, vice-presidente do CMDCA, Marília da Silva Rosa. Marília, aí em Sertãozinho, como que é feita essa divisão daquilo que a gente tem como destinação do imposto de renda? Aqui em Sertãozinho, nós temos 11 instituições que estão habilitadas para receber o recurso. E para esse ano, para o ano de 2019, recebemos mais 5 instituições que estão solicitando as inscrições. Nesse ano de 2018, nós não recebemos a quantidade suficiente que daria para contemplar 100% todos os projetos. Então, foi feita uma avaliação pela análise da comissão, né, do CMDCA, que é formada por profissionais, por técnicos, né, assistentes sociais, psicólogos, que analisavam os projetos de acordo com a política de atendimento. Então, aqui em Sertãozinho, nós também temos serviços que são contemplados pelo CMDCA, da proteção social básica e da proteção social especial. Então, aí a própria equipe fez essa avaliação para identificar quais são os serviços que necessitavam mais do recurso. Mas a gente conseguiu contemplar os 11, né, as 11 instituições, porém todas tiveram que ter o reajuste, né? No caso, diminuir o valor do projeto inicialmente apresentado. E isso afetou diretamente a política de atendimento, né? Porque com isso reduziu o número de crianças e adolescentes atendidas no município. Eu vou a Franca agora, auditor fiscal da Receita Federal, Flávio Paulo de Faria. Ô Flávio, eu fiquei meio surpreso quando eu fiquei ouvindo atentamente as explicações. Mais de 100 instituições em Ribeirão, dificuldades em Sertãozinho, por aquilo que a Receita Federal tem de análise da macro-região. Nós estamos mais pobres do que deveríamos estar e por isso as entidades estão precisando de mais ajuda. Não, essa questão de recursos para entidades de assistência à criança e adolescente é uma questão nacional, né? O que a gente percebe, as entidades teriam essa condição de receber recursos diretamente do imposto, sem ter que se utilizar de venda de pizza, aquelas atividades que são feitas para poder vender mercadorias, né? E é uma coisa tão simples a questão da destinação do imposto de renda, que a gente percebe mesmo é falta de conscientização. Aqui em Franca, por exemplo, nós temos um potencial de 8 milhões e arrecadamos em torno de 800 mil reais no ano passado. Então é um potencial muito grande, 8 milhões. É imposto que vai para Brasília, com certeza, não tem como fugir disso e que teria que trabalhar mais aí as instituições, o conselho, os escritórios de contabilidade, os sindicatos, todos, para a gente desenvolver consciência de cada cidade, de cada município, de cada cidadão, para poder deixar esse dinheiro nas cidades onde eles residem, tratando de criança e adolescente, evitando inclusive a violência que acontece na nossa cidade devido às crianças e os adolescentes estando envolvidos inclusive com drogas, né? Então é uma questão de conscientização, o potencial é bastante elevado em todos os municípios, né? Que em Franca 8 milhões, Ribeirão 30 milhões, é muito dinheiro que poderia ficar sem ninguém pagar nada por isso. O lema da nossa campanha aqui em Franca é: você ajuda, mas quem paga é o leão. Por quê? Na verdade, o que o contribuinte vai ter que fazer é simplesmente antecipar esse pagamento de imposto, parte até o dia 28 de dezembro e parte na declaração de imposto de renda, e esse dinheiro, então, ficando aqui nos municípios aí, ele vai atender demais às necessidades que tanto precisam com as entidades de assistência à criança e adolescente, né? Qual que é o slogan que vocês estão usando em Franca? Você ajuda, mas quem paga é o leão. Ainda bem que o leão está pagando e não está tomando.
integraram a macro-região. No Jornal da Clube deste sábado, em Ribeirão Preto, a presidente do CMDCA, Silvia Balbino. Em Araraquara, o presidente do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente, Alexandre Machado. Em Sertãozinho, a vice-presidente do CMDCA, Marília da Silva Rosa, e em Franca, o auditor fiscal da Receita Federal, Flávio Paulo de Faria. Professor, nós ouvimos aí, eu fiquei até meio surpreso com o número de entidades que estão ajudando as crianças, adolescentes na faixa da pobreza. É muita gente e muita gente que também não tem uma mínima consideração, deixa ir para Brasília, não. Quer dizer, a gente tem que segurar os recursos aqui, porque se nós estamos pagando pelas dificuldades da economia, com os problemas sociais gerados, também temos que saber como sair dessa situação. Roberto, é verdade, porque é a grande oportunidade que nós temos de começar a transformação cultural na área dos impostos, da distinção entre imposto, que é a vertente latina, imposto, subentende, na marra, na paulada, impor. O verbo é impor. De tributo. Tributo é imposto, taxa, contribuição, de acordo com a Lei 5.168, que estabeleceu o Código Tributário Nacional, mas, na verdade, tributo, do ponto de vista etimológico, é homenagem. Tributo à Cartola, tributo ao Corinthians, tributo aos brasileiros, quer dizer, homenagem. Então, é a primeira oportunidade que se tem de iniciar fantasticamente a mudança, fazendo uma homenagem a quem merece. Quem? Aos idosos, àqueles que receberão recursos adicionais e que representam, na verdade, uma mudança cultural do ponto de vista de antecipar o futuro. Afinal de contas, o futuro é o passado que está sendo antecipado, passado que se antecipa do ponto de vista de previsão. Então, nós podemos perfeitamente iniciar essa grande revolução cultural, porque ainda na última edição aqui do Jornal da Clube, nós comentamos que o Brasil não é uma economia. Antes de mais nada, o Brasil é uma cultura. Bem, começando com dois postulados, nós podemos trazer, em primeiro lugar, a lembrança, uma citação de Karl Mannheim, o filósofo austríaco, que dizia o seguinte: aspas, o que se faz agora com a criança e com o adolescente é o que ela fará futuramente, o que eles farão futuramente com a sociedade e também com a própria pessoa física, com o ser humano, com uma espécie de revanche e de vingança, quando a coisa que se faz no presente não é correta, não é decente. Esse é o dado primeiro. E o segundo lugar, segundo postulado, que baliza o raciocínio, e essa modesta observação que eu faço, é um provérbio japonês, milenar. Quando morre um idoso, queima-se, perde-se, sepulta-se uma biblioteca. Mas não uma biblioteca de saber, savoir, como fala o francês. Uma biblioteca de sabedoria, de sagesse. Sabedoria é o saber temperado pelo bom senso. A sabedoria é saber mais experiência acumulada e utilizada devidamente. Então, esses dois dados. E nós temos que considerar, em primeiro lugar, Roberto, que a importância fundamental hoje não é do capital físico. O que distingue hoje uma política econômica correta é a preservação e o investimento que se faz no capital humano. E a grande riqueza do Japão é o japonês. A grande riqueza da Alemanha é o alemão. É o ser humano que habita a Alemanha. E a grande riqueza do brasileiro, sem dúvida nenhuma, do Brasil é o brasileiro. E é nesse capital que nós temos que fazer o investimento. Então, investir na infância e no adolescente é uma aposta segura que se faz no que toca ao futuro. E investir também no idoso é, em primeiro lugar, uma prova de gratidão, que é um grande sentimento que se deve ter em relação àqueles que já nos beneficiaram de maneira fantástica. E mais, é mais inteligente. Investir no idoso é uma forma de preservar
o nosso capital humano no ponto de vista de sabedoria. Isso é fantástico. O nosso estoque de sabedoria não é pequeno, viu? Mas acontece, Roberto, que na verdade nós não temos preservado de maneira fantástica. Vamos lembrar de mais uma coisa. R$1 que se aplica, que fica no bolso do contribuinte, no fundo do cidadão, multiplica economicamente muito mais. Isso é histórico e é, na verdade, constatado pela política de mercado, a política econômica. Muito mais do que R$1 que se dirige a uma fazenda pública, federal e estadual. Municipal um pouco, quando fica na cidade e se aplica bem. Quando se aplica mal também... Ganância. Ganância. Ganância é substantivo do verbo ganar, ganhar muito. Que o espanhol vem e põe claramente as palavras no seu devido lugar, porque as palavras têm alma. E nós temos que analisá-las nesse contexto. Por isso que essa observação sua foi correta. Quer dizer, insere a palavra exata para dar uma certa clareza na observação que se faz. Então, nós podemos, na sequência, considerar que esse real, quando aplicado corretamente, ele acaba dando um retorno muito maior e aplicado na cidade, para consumo, para investimento, de maneira muito mais acentuada. Vamos, então, encerrar a observação trazendo 2 epigramas importantes. O primeiro epigrama é que toda conquista que se faz corretamente, acaba estimulando a próxima. Nós podemos, portanto, estimular essa conquista alargando essa faixa pequena de recursos que acaba ficando na cidade, acaba ficando no município e investindo ou em consumindo mais, aumentando, portanto, o desenvolvimento econômico maior e fazendo também, muito importante, mais justiça social. Nós queremos, portanto, dizer... E o segundo importante é lembrar que a razão também é um bom caminho para se chegar ao bem. Não é apenas a grande frase de Exupéry quando ele diz assim: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. A razão também é um caminho muito correto quando se chega à verdade. Mas é bom lembrar que a maior distância que nós temos no corpo humano é entre a cabeça e o coração. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Não vamos ver só na outra semana. Natal está chegando. Feliz Natal para você. Saúde para você, das pessoas Amém. Que lhe são caras. Saúde e um Natal muito feliz também, Roberto. Muito obrigado a vocês todos que nos acompanharam neste sábado. Natal está chegando. Feliz e Santo Natal a todos.